Você sabe muito bem que eu adoro o Kindle. Eu tenho os novos, né? Eu tenho o Kindle verde, eu tenho o novo Paperwhite, eu tenho outros aparelhos antigos aqui, tá espalhado aqui na minha casa. Mas o vídeo de hoje eu não vou falar dos Kindles novos. Pelo contrário, eu vou falar sobre os antigos. E eu vi uma thread lá no Twitter, não é X, é Twitter, do canal Stephen King Brasil, que eu acompanho tanto lá no Twitter quanto no Instagram. E ele tá falando sobre a história do Kindle, sobre o histórico. Tem uma thread bem legal aqui. Nós vamos passar sobre essa evolução, ver o que mudou para melhor, o que mudou para pior, o que poderia ter nos aparelhos atuais que nós não temos que tínhamos no aparelho anterior e não tínhamos agora. Enfim, aumentei minha tela aqui para a gente ter uma visualização melhor. Então, antes de começar, se você gosta de conteúdos literários, se você gosta de Kindle, dicas de escrita, tem podcast literário, tem React, tem coisa pra caramba aqui, tem até curso gratuito pra você. Se você gosta desses conteúdos, se inscreva aqui no canal, acompanhe e vambora. Então, vamos lá. É uma curiosidade, né? Como que eram as versões anteriores do Kindle antes da gente chegar nesse aparelho, igual tá aqui na foto bonitinho, verdinho, sem nenhum botão, pequenininho. E só para a gente tirar as dúvidas, né? Aqui nessa foto, do lado esquerdo, é o Color Soft, né? Que é o Kindle colorido. No meio, esse aparelho grandão é o Scribe. É a segunda versão do Scribe, tá? Que também foi lançado agora. Temos o Paperwhite. Aí eu não sei se é o Signature Edition ou não, mas é o gringo, porque aqui tá parecendo que tá com uma borda verde, a traseira verde, ele tem verde e na cor framboesa também. E aqui o Kindle Pistache, o Kindle Hospital, como apelidamos aqui, que também é lançamento 2024. Então vamos lá. O primeiro Kindle, ele foi lançado em 2007, então já se vão quase 20 anos. Então ele tinha tela de 6 polegadas, ele é um aparelho bem grande, eu já quis até comprá-lo, não consegui por conta do preço, só consegui via importação, mas a tela é exatamente desse tamanho aqui, ó, 6 polegadas. Mas é um aparelho grandão, porque ele tem teclado, né? Uma característica que a gente não tem hoje. Então, e quais eram as novidades, né? As inovações tecnológicas da época? A tecnologia E-Ink, com 4 níveis de cinza, eu imagino que seja a questão do contraste ali, né? Resolução 600 por 800, 167 de DPI, e esse 167 DPI, ele ficou até o Kindle base de 10ª geração, tá? O de 11ª geração, que é esse aqui, que ele lançou com o azul 2022 e o verde agora 2024, que veio 300 pixels por polegada. Apesar que o Paperwhite e o Oasis já tinha 300 pixels, mas ele já nasceu com uma resolução suficiente para uma leitura legal. E memória de 256 megabytes, né? Dava para reservar bastante livro, como, né, o perfil colocou aqui, mais de 200. Mas olha que curioso, né? Tinha essa tela de rolagem aqui, eu não tenho um aparelho em mãos, deixa eu até aumentar a foto aqui. Eu acredito que seja para passar a página, né? E aqui você muda de uma para outra, tem 2 botões grandes aqui. Bem curioso, né? Tem tecladinho, né? O nome Amazon Kindle na frente. Ele era menos minimalista que é hoje. Aqui embaixo a gente tem uma entrada para carregar, eu imagino. Eu não tive contato com esse aparelho, eu tenho que estudá-lo mais, tá? Então, se eu falar alguma besteira, me falem aqui nos comentários, tá? Então, depois a gente descendo, veio... A bateria durava cerca de 30 horas em uso moderado, não é um uso ruim, tá? Pô, 30 horas lendo é coisa pra caramba. Tinha teclado físico na parte inferior, botões laterais para virar página, é isso mesmo. Conexão 3G, era grátis para baixar livros. É uma característica que se perdeu, né? O uso de tecnologia via telefonia, né? Aí nós tivemos depois o Kindle 2. Olha aqui, um visual mais arredondado, bem mais minimalista pelas teclas aqui. Mantém, né, as passagens de página na lateral. Foi lançado 2 anos depois, com a mesma tela, mais níveis de escala de cinza, mesma resolução, mesma densidade de pixels, porém com um baita do armazenamento, comparado com os 256 MB, né? Bem interessante, bem bonito esse aparelho, tá? Aí nós tivemos aqui, a bateria durava até 2 semanas, sem Wi-Fi ligado, então dava para utilizar o Wi-Fi, né? Design mais fino, teclado físico mantido, aprimorado com a inclusão de recursos de leitura de livros pelo aparelho. Bem legal. Aí nós tivemos o 3, eu tenho esse aparelho aqui,
Mas confesso, não sei cadê. Eu não sei cadê. Tá guardado em algum armário aqui, mas eu tenho na versão branca. Já mostrei outro vídeo aqui, tá? Ele tá sem bateria. Eu tô precisando comprar uma bateria para ele. Tô enrolando há muito tempo. Eu tô querendo trocar, enfim. Falha minha. Ele foi lançado em 2010. Ele tinha Ink Pearl. Eu imagino que seja uma tecnologia avançada da Ink. Mesma resolução, mesma densidade de pixels, porém com 4 GB. Realmente dobrou. Design mais fino e leve, teclado compacto e bordas menores. Foi uma característica que foi avançando na diminuição das bordas. O tecladinho aqui, bem minimalista, tem aqui meio que um trackpad, quase um trackpad. Não chega a ser um trackpad, né? Mas é um aparelho bem leve, tá? Bem ergonômico na mão. Ele é bom de segurar. Eu tenho ele. E aí a gente teve o primeiro grande salto, na minha visão, das primeiras 3 gerações para o Kindle 4, que foi lançado em 2011, porque a gente perdeu o teclado aqui, né? Tem, na verdade, alguns poucos botões. Mudanças focadas na simplicidade e acessibilidade, que foi uma característica, né, que até hoje do Kindle, né? Ele é um aparelho que é para ler livros e nada mais. Então é algo muito importante, né? A tela se manteve com as suas características, o armazenamento diminuiu, né? De 4 foi para 2, mais leve e navegação mais simples, né? Perdeu o teclado alfanumérico. Aí depois tivemos o Kindle 5, ele manteve bem parecido, né? Questão da estrutura dele, né? Foi lançado em 2012, atualização direta, mantendo o mesmo design básico, mas com melhorias de contraste e desempenho. E algo que tem sido cobrado, né? Inclusive a Amazon melhorou muito o Kindle Paperwhite desse ano 2024 em relação ao desempenho. Memória de 2 GB, design compacto e agora na cor preta. Essa cor é muito nostálgica, esse prata, né? Esse prata marcou o Sony Vaio, né? Todos os aparelhos daquela época, né? Os eletrônicos, né? Era visto como algo muito premium, né? Aí foi pro preto. Depois tivemos o Kindle 6, aqui não tem foto dele, né? Em 2013, atualização do modelo, mas aqui a gente não teve muitas mudanças, não. Aí teve o Kindle 7, que aí já o design é adotado até hoje, ou seja, há 10 anos, é o mesmo design praticamente, né? Focado em melhorar a usabilidade, desempenho, tal, mesma coisa, um pouquinho mais pesado, né, comparado com os outros. E usa o Ink Carta, né, uma evolução. Aqui, ó, tela touch passa a fazer parte dos Kindles básicos. Interessante. E um caminhão de lixo passando aqui perto, deve estar um ruído horroroso aí. Em 2016, o Kindle 8, eu tenho ele aqui, ele estava fácil de pegar, é igual esse aqui da foto, olha só. O Kindle 8 trouxe um design mais refinado e melhorias na tela de desempenho, e pensar que hoje ele é muito lento, né? Comparado com o atual. Teve melhoria de tela? Sempre foi 800 por 600, né? Mesma DPI, a mesma memória, enfim, a gente tem mudanças não muito grandes, né? A gente teve uma grande mudança do primeiro para o segundo para o terceiro para o quarto. Aí do 4 para frente, né, a gente teve poucas mudanças, tá? Aí depois do 8 teve o 9, lançado em 2019, manteve design, manteve mesma coisa, não muda muito. Aí chega o Kindle 10, eu cheguei a ter esse Kindle até, e ainda não tinha tela iluminada, né? Lançado em 2022. Qual que foi o do 9? O 9 foi 2000. Olha a diferença, né? 3 anos, né? De um para o outro. Até porque vinha de alguns anos sem muita melhoria, né? E aqui a gente tem, na verdade, assim, em dados técnicos, né? A gente não tem nenhuma mudança. Mas aqui é uma mudança sutis, né? O design mais arredondado, mas se mantém, né? E aí que veio um grande salto, né, que a gente tem mais um grande salto de 2022. Aqui tá certo? Não, esse aqui não é 2022 não, que é 2020, deve ser 20 ou 21, que é o Kindle 10, que é o Kindle 11 que foi lançado em 2022, que é o Kindle azul. Não tô com ele aqui mais, que eu já vendi, mas ele de fato é uma melhoria do Kindle básico, né? Porque a gente tem 16 GB de memória, um grande salto, 300 pixels por polegada e uma velocidade de sistema muito maior. Esse Kindle 8 aqui para o Kindle azul que eu tinha, que é o Kindle 11, é uma diferença muito grande, tá? É claro, né, quem não é tão entusiasta assim de leitura, enfim, às vezes nem vai perceber a diferença assim, mas eu que gosto de analisar bem os detalhes, ele muda bastante, tá? Inclusive para ler quadrinhos é muito melhor, apesar que dá para ler nesse aqui também. Então
Então a gente teve essas melhorias, né? Em 2024 veio, cara, e é a mesma coisa, tá? Aqui a questão do peso é o mesmo aparelho, tá? Tá dando diferença de peso aqui, mas é o mesmo aparelho, só que tem a tela mais brilhante, que eu já mostrei outros vídeos aqui que não faz diferença nenhuma, tá? Então ele tem esse peso aqui, 155 que eu pesei, mas o azul, que é esse aqui, tem o mesmo peso, tá? Aqui tá dando mais, mas não é o mesmo peso. Opções de cores preto e verde matcha, mas não é matcha, é verde hospital, como a gente apelidou aqui, tá? Utiliza plásticos reciclados e tudo mais. Bom, aqui na verdade foi uma trade dos Kindles base, né? Porque ele começou como o único aparelho, ele foi ganhando vertentes como o Paperwhite e o Oasis. Mas tem mais alguma coisa aqui? Agora, né, só comentários e tudo mais. Muito legal essa thread do Stephen King Brasil. Muito interessante, foge até do conteúdo base deles. Mas é bom a gente ver como que foi a evolução do Kindle e alguns pontos interessantes, né? O primeiro para o segundo para o terceiro teve mudanças significativas. Até isso. Teve a primeira leva de mudanças. Depois do 4, né, que ele mudou completamente o design. Até o Kindle 9 não teve muita diferença, né? Basicamente se manteve. E o 10 se manteve. E aí a gente teve o 11, que também foi um salto. Agora eu acho, né? Eu sou ótimo de especulações aqui, que nós teremos o Kindle base daqui a uns 2 anos, né? Talvez, não vai ter ano que vem. E ele ganhe finalmente controle de temperatura de tela. Será que teremos isso? E eu acho que ele vai manter o tamanho pequeno, porque muitas pessoas preferem um aparelho menorzinho, né? Não gostam das telas muito grandes, né? A gente viu o Scribe, o tamanho que ele é. Então é isso, Stephen King Brasil. Muito legal sua thread, parabéns, adorei. E espero que vocês tenham gostado também desse vídeo. Reagem aqui, comentem. Um abraço, até mais e fui.